Luiz Inácio Lula da Silva discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Na fala de Lula, focou-se as pautas de desigualdade social e crise climática. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas com um discurso focado em desigualdade e com o retorno da demanda histórica do Itamaraty de uma reforma no Conselho de Segurança. A Assembleia Geral da ONU é realizada em Nova York, nos Estados Unidos, onde fica a sede da instituição. Foi a 8ª fala do mandatário no evento. A última vez que discursou foi em 2009. Lula iniciou seu discurso tratando da fome e da crise climática, fazendo um paralelo com sua primeira participação na Assembleia em 2003. Naquela época, o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática. Hoje, ela bate às nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perda e sofrimento a nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. Em outro trecho, o mandatário fez um aprofundamento sobre a desigualdade existente no mundo. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Se irá fazer todas as refeições ou se terá negado o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente. Se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Por fim, Lula ainda criticou a grande emissão de poluentes dos países ricos, elogiando a matriz energética brasileira. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nossa matriz já é uma das mais limpas do mundo. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. O nosso comentarista Ney Gonçalves Dias avalia agora os pontos positivos e negativos do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Assembleia Geral das Nações Unidas. O discurso mostrou uma construção diplomática muito boa. O discurso também mostrou uma adequação com o ambiente e o local onde ele foi proferido. O discurso foi moderado. Senões. Quando o presidente Lula fala em desigualdade e desigualdade de gênero, ele fala que as instituições replicam essa desigualdade, mas ele esquece aqui do Brasil. Aqui o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, ele poderia nomear mulheres, ele nomeia homens. Então, em vez de diminuir, aumenta a desigualdade de gênero. Uma mulher sai, ele coloca um homem. Depois tem o problema do meio ambiente. Isso coisas que conflitam com o que ele disse lá, com o que acontece aqui, que é o caso do clima, meio ambiente. Ele diz lá que o Brasil vai cumprir as 17 agendas da COP30, né, até a COP30. Pois bem, só que aqui nós estamos discutindo se vamos tirar petróleo da foz do rio Amazonas. Depois também ele fala rapidamente sobre os perigos do desenvolvimento nuclear do mundo, mas acontece que os BRICS, que agora foram ampliados, têm as 3 maiores potências nucleares do mundo, a Índia, a China e a Rússia. Isso sem falar também no Irã. Mas, de certa forma,
Não é a primeira vez que o presidente Lula comparece à Assembleia Geral das Nações Unidas para abrir os trabalhos do novo ano. É certamente a 9ª vez que o presidente Lula comparece àquela Assembleia. É uma tradição que o Brasil abra os trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas em função da posição de Oswaldo Aranha, lá no passado, na construção da ONU. E o ministro Fernando Haddad também está lá em Nova York. Ele teve reunião bilateral a portas fechadas com John Kerry, representante especial dos Estados Unidos para o clima. Segundo o ministro, o encontro teve o objetivo de promover mais parcerias. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na conversa que teve com John Kerry foi enfatizado a necessidade de criar oportunidades para as empresas brasileiras e estabelecerem parcerias mais abrangentes com os Estados Unidos. E que o aspecto crucial é que os brasileiros possam explorar mais possibilidades sem as amarras atípicas de acordos bilaterais e multilaterais. Após o encontro, os dois participaram de um evento que abordou o desenvolvimento sustentável do Brasil, com foco especial na preservação da Amazônia. Ao final do evento, John afirmou que as pessoas estão descobrindo agora que há formas inteligentes de ganhar dinheiro com investimentos que ajudam a proteger pessoas e florestas. A maconha está em 2 reportagens de hoje aqui em nosso Brasil News. A primeira delas você vai acompanhar agora. O ministro da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, defendeu que o Brasil produza sua própria maconha medicinal, caso o Congresso regulamente a questão. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesta terça-feira que é contraditório continuar com a importação de medicamentos à base de maconha para uso medicinal no Brasil, quando é mais barato cultivar a erva no próprio país. A fala foi feita durante comissão de legislação participativa na Câmara dos Deputados, em encontro para debater o PL 399/15, que discute a regulamentação do plantio da maconha para fins medicinais e terapêuticos. Hoje, os interessados precisam entrar com pedido na Justiça para obter permissão. O ministro declarou que o debate sobre o assunto não pode ser barrado por aspectos morais e deve levar em consideração os benefícios para a saúde pública do país. O PL, de autoria do ex-deputado federal e agora governador do Sergipe, Fábio Mitidieri, do PSD, está paralisado na Câmara desde 2021. Quando o deputado Pastor Eurico, do PL pernambucano, apresentou um recurso à mesa diretora da Casa contra o projeto. E vamos à segunda história. Durante a audiência pública na Câmara para discutir a regulamentação da produção e uso da cannabis medicinal, para fins medicinais, é claro, e terapêuticos também, o deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, revelou que foi diagnosticado com o mal de Parkinson. Ele afirmou que desde fevereiro deste ano o tratamento para a doença tem sido feito com derivados da cannabis ativa, a planta da maconha. Bem, hoje eu venho lhes dizer, no final do ano passado fui diagnosticado com doença de Parkinson leve. Tinha um pouco de tremor nas mãos, uma dor muscular na perna esquerda e quero contar que, além da medicação convencional que tomei com meu doutor Alexandre, que é meu médico convencional, geriátrico, eu estou me tratando agora com a cannabis medicinal desde fevereiro deste ano. Em seguida, o deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, afirmou que se sente muito bem, que continua muito ativo e faz sua ginástica 3 vezes por semana. O Parkinson é uma doença que não tem cura, apesar de ter tratamento. Pensando na importância das pesquisas sobre cannabis, Suplicy afirmou participar de um estudo de caso. Eu gostaria de lhes dizer que, justamente pensando na importância dessas pesquisas,
eu aceitei me submeter a um estudo de caso com o professor Francisney Nascimento, da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. O parlamentar ainda defendeu o avanço em leis para possibilitar a produção nacional e facilitar a comercialização da planta. E quero dizer que o acesso a cannabis é um direito humano. É fundamental que rapidamente se aprove a lei e se regulamente como uma forma de combater a desigualdade, o encarceramento e que se dê oportunidade ao empreendedorismo. E em instantes, acompanha. A universidade expulsa 6 alunos de medicina que simularam masturbação durante jogo de vôlei feminino. O Brasil News volta daqui a pouquinho.